Olá, você sente que você trabalha demais e o lucro não aparece? Tudo depende de você. Os processos são confusos e o crescimento parece que está travado. Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 etapas práticas para você estruturar os processos aí na sua empresa e transformar toda essa confusão em lucro. Olá, eu sou Gisele Parente, consultora em gestão, estratégia e desenvolvimento de lideranças há mais de 20 anos. E eu ajudo pequenas e médias empresas a saírem do caos e a criar uma estrutura escalável dentro da sua empresa. E hoje eu quero entregar aqui para você o caminho claro que eu utilizo nos meus clientes e que já ajudaram pequenas e médias empresas a escalarem, a crescerem ao longo de mais de 2 décadas. Se você valoriza esse tipo de conteúdo e quer ver a sua empresa crescer, se inscreva no canal, porque aqui eu posto toda semana conteúdos práticos, aplicáveis e relevantes para o desenvolvimento do seu negócio. A maioria das pequenas e médias empresas não tem como boa prática a padronização dos processos e a documentação do passo a passo das rotinas que executam dentro da sua empresa. E isso acarreta em quê? Retrabalhos, desperdícios, colaboradores que se sentem perdidos e acabam se tornando colaboradores desengajados dentro da equipe e donos extremamente sobrecarregados. Uma coisa que você precisa entender, empreendedor, empreendedora, é que sem estrutura não tem crescimento. Se você tenta escalar a sua empresa sem organizar a base dessa empresa antes, você vai aumentar a quantidade de bagunça e isso coloca em risco a sustentabilidade da sua empresa. É importante que você entenda que antes do crescimento precisa vir a estruturação. E para que você estruture os seus processos, é importante que você tenha uma visão da onde você deseja chegar. Porque os processos que você cria na sua empresa hoje, eles precisam estar alinhados com a visão e as estratégias da sua empresa no futuro. Logo, a primeira etapa, o primeiro passo aqui é você entender aonde a sua empresa está hoje e aonde você deseja levar a sua empresa, seja daqui 6 meses, daqui um ano ou daqui 3, 4, 5 anos. O segundo ponto aqui, você precisa olhar e identificar quais são os pontos críticos dentro da sua empresa. Aqueles que ocorrem atraso, desperdício de dinheiro, retrabalhos, dúvidas da sua equipe. Sabe aquelas rotinas que a equipe não sabe executar, que só está na mão de uma pessoa e que é muito importante para a empresa? Isso é um processo crítico também. Então, faça uma lista de todas essas rotinas de trabalho que são extremamente importantes para a sua empresa e que estão te dando dor de cabeça. Agora que você já fez essa lista, então você vai pegar aí rotina a rotina e você vai criar um fluxo que tenha começo, meio e fim das atividades que estão incluídas nessa rotina. Então, você vai colocar lá o início e cada etapa da rotina. É importante que cada caixinha do seu fluxo ele seja uma atividade específica e uma frase bem curta. Por exemplo, registrar a saída do material, etiquetar a caixa, ler o código de barra. Você está entendendo que nesse momento eu estou apenas falando a ação? Quando você vai fazer um mapeamento da atividade, não é necessário você escrever o como essa atividade ela é executada, somente que quais são as etapas dessa atividade de uma forma objetiva e o mais curto possível.
eu recomendo que você envolva o colaborador ou os colaboradores que fazem essa rotina, para que ela fique mais simples possível e mais clara possível. A terceira etapa é a padronização, então, dessa rotina de trabalho, desse processo. E quando chega aqui, muitas empresas travam, porque querem escrever o detalhe do detalhe do detalhe, tá? E isso não é necessário. Um processo, ele precisa ser padronizado o suficiente para evitar que erros aconteçam, mas não pode ter detalhes demasiados para evitar que ele fique engessado. Então, se você coloca detalhe de menos, você não cria o padrão necessário e essa atividade pode estar passível de erro. Agora, se você coloca detalhes demais dentro dessa rotina de trabalho, você pode engessar o processo a ponto de travar etapas. Por exemplo, se você colocar assim: entregar a caixa para o motoboy e solicitar que ele assine e carimbe o protocolo da caixa. Então, estou falando aqui de um processo de expedição, onde você vai despachar a entrega do seu produto através do motoboy. E você só pode entregar essa caixa para o motoboy a hora que ele assinar e carimbar. Só que o que acontece? Alguns motoboys têm carimbo, outros não têm. Ou seja, engessou o processo, porque segundo o processo que você documentou aqui, esse motoboy que não tem carimbo não pode levar a sua caixa, porque ele tem que assinar e carimbar. Entende? Então, cuidado na hora de escrever os processos dentro da sua empresa. Talvez se você colocar entregar a caixa ao motoboy e solicitar que ele assine o protocolo. Pronto, já está assinado, não precisa de carimbo. Se você quer o carimbo, você pode dizer: observação, solicitar quando aplicado que também seja carimbado. Quando aplicado não quer dizer que é a regra. Quer dizer que quando o motoboy tiver o carimbo, ele vai carimbar. Entende a diferença? E o que você precisa escrever nessa padronização? O que fazer, como fazer, quando fazer, quem vai fazer e quais são os registros gerados por essa atividade. Então vamos lá. O que fazer? O que fazer é exatamente o que você colocou no teu mapa. Então no seu mapa, você colocou encaixotar o produto, a etapa que o que fazer vai ser encaixotar o produto. Como fazer? Vai ser o detalhe dessa embalagem, o tipo de caixa, como é encaixotado, qual tipo de fita utilizar, se precisa de uma quantidade determinada de caixas no pallet. Todas as recomendações vêm no como fazer. Quando fazer? É a periodicidade. Então, é importante aqui ressaltar, por exemplo, que existem atividades que são diárias, tem atividades que são semanais, tem atividades que são a cada expedição de produto, a cada realização de serviço. Então, no quando, você vai especificar esse período que precisa ser realizado. Quem vai fazer? Esse ponto aqui chamou muito tua atenção e eu costumo dizer para os meus clientes, sabe? Cachorro com 2, 3 donos passa fome. Quem faz? Coloca a função da pessoa responsável, assistente da expedição, assistente de faturamento, analista, técnico. Por quê? Se você colocar assim, área da expedição, aí na expedição tem o assistente, tem o auxiliar, tem o técnico. Todo mundo pode fazer aquela atividade e ninguém fez. Então, seja específico em quem realiza a atividade, coloca a função dessa pessoa bem certinha. Evite colocar nomes, tá? Porque se, né, trocar a pessoa aí dentro da área, você não fica com o seu processo obsoleto, com o seu processo velho.
E que tipo de registro gera? Então, nessa coluna aí do tipo de registro, você vai colocar registrar no sistema, no caderno de expedição, no relatório de expedição, como que são feitos registros dentro da sua empresa. Dessa forma, o processo documentado, padronizado, ele fica claro e todas as pessoas que leem esse processo conseguem executar a atividade sem terem dúvidas. Agora, se você entende que padronizar processos é complexo para você, eu ainda vou falar aqui nesse vídeo sobre duas etapas fundamentais para a organização da sua empresa. Mas eu quero apresentar para você o programa de implementação Estrutura Escalável, um programa criado para ajudar você, dono, dona de empresa, a organizar toda essa rotina da sua empresa, estruturar a sua empresa de forma estratégica para a escala, para o crescimento do seu negócio. Então, se você cresceu de forma desordenada e precisa estruturar a sua empresa, ou se você deseja criar uma estrutura escalável de crescimento para a sua empresa, clique no link que está aqui embaixo na descrição e conheça já a estrutura escalável, o programa que vai acelerar os resultados financeiros e operacionais aí do seu negócio. Eu já falei aqui então de 3 etapas. A etapa da estratégia, que é você saber aonde a sua empresa quer chegar. A etapa do mapeamento dos processos atuais e da padronização dos processos críticos. A quarta etapa para você organizar aí a bagunça na sua empresa é o treinamento. Então você precisa capacitar a sua equipe para que a sua equipe saiba executar as tarefas conforme está escrito nos processos. Não adianta, empresário, empreendedor, você colocar tempo criando processos, padronizando processos, se você não treinar a sua equipe. Processo bom só funciona com uma equipe bem treinada. E a sua equipe, ela precisa entender o porquê ela precisa utilizar os processos que você padronizou. Qual é a importância desses processos e qual é o papel de cada membro da sua equipe na execução desse processo. Se a sua equipe for bem treinada e entender esses 2 elementos, você pode ter certeza de que você não terá mais problemas com a execução de processos dentro da sua empresa. O quinto passo, eu gosto de dividir ele em 2 partes. Uma parte é o acompanhamento. Você precisa ter indicadores para medir e monitorar esses processos críticos. Os processos não é algo que você vai escrever uma vez e colocar na gaveta, pronto e acabou. Os processos, eles são vivos dentro da sua empresa. Eles precisam de atualização constante. E para isso é importante que você crie indicadores de performance. Por exemplo, se você estabeleceu uma meta de crescimento e essa meta de crescimento você mede através do faturamento da sua empresa. Quais são os processos internos que você criou que influenciam nesse faturamento? É o processo comercial? Ok. É o processo de compras? Quais processos operacionais estão vinculados a esse faturamento crescente? Quando você entende isso, você envolve a sua equipe, e a sua equipe entende que ela faz parte do faturamento da empresa. Logo, quando você não atinge a tua meta de faturamento e você vai fazer uma análise da causa, você chega no ponto aonde você precisa revisar processos, treinar a sua equipe e implementar o segundo ponto aqui, que são as melhorias dentro do seu processo para que você siga crescendo a sua empresa e atinja essa meta de faturamento. Quando você trabalha
com processos claros, indicadores que medem a performance e um processo de avaliação e de melhoria contínua, você começa a ter uma empresa que sai do caos e segue rumo ao crescimento escalável, com menos erros, menos retrabalho, mais lucro e muito mais tempo para você pensar no futuro. Agora, se você quer continuar nesse processo de desenvolvimento contínuo para escalar o seu negócio, veja esse vídeo aqui. Como delegar sem perder o controle da sua empresa. Nesse vídeo, eu ensino você a deixar de centralizar as informações em você e começar a ensinar a sua equipe para que ela seja mais autônoma.